Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje estamos aqui com uma missão para vocês, missão 03. É a loja do concurseiro na preparação para a PM da Bahia. Nós já somos referência na preparação para a PM, somos referência em número recorde de aprovação em Belém. Pará agora teve PM e nós tivemos recorde de aprovação. Já estamos preparando a galera para o Piauí, preparando o bombeiro para Rio Grande do Norte, preparamos para o Ceará. Venha se preparar com a tropa imbatível da loja do concurseiro, ok? E hoje nós temos dicas de língua portuguesa. Afinal, se você quer se preparar bem, você precisa verificar as questões anteriores da organizadora. A organizadora da sua prova é IBFC, tá? Tem muita prova dela, tem muita questão e hoje nós vamos com algumas diquinhas. Aproveite, ok? Olha só, nós selecionamos algumas questões por assunto. Morfologia, ela gosta muito de morfologia, sintaxe, um pouquinho de período composto, porque sempre cai período composto. Aqui, ó, organizadora IBFC, a mesma que vai fazer a prova para PM e para bombeiro da Bahia, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, ela colocou isso aqui. Há algum tempo venho afinando certa mania. Destacou a palavra certa. Nota-se, nesse fragmento, ó, que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical. Quando ela fala em classe gramatical, ela está falando de morfologia. E a palavra certa é uma palavra particular, tá? Que você tem que ter com a qual você tem que ter algum cuidado, ó. Se eu disser, por exemplo, certa pessoa te procurou e a pessoa certa te procurou, esse certa já mudou de classificação. Então, muito cuidado, ó, se o certa, certo, vem antes do substantivo ou se ele vem depois, porque isso vai alterar o sentido e, consequentemente, alterará a classificação morfológica. Quando eu digo certa pessoa te procurou, ó, antes do substantivo, você sabe que pessoa é essa que te procurou? Não, né? Se você não sabe, então essa certa aqui funciona como pronome indefinido. É pronome. Mas se você diz a pessoa certa te procurou, a pessoa certa é como se fosse a pessoa ideal, a pessoa perfeita. Quando o certa vem depois do substantivo, ele funciona como um adjetivo. Decora. O certo, certa, antes do substantivo, funciona como pronome indefinido. O certo, certa, depois do substantivo, funciona como adjetivo. Nesse caso, ó, há algum tempo venho afinando certa mania. Há algum tempo venho afinando certa mania. Certa mania é uma mania aí que ele não está dizendo qual é. Então, o certa, nesse contexto, funciona como pronome. Se ele quiser dizer qual é o pronome especificamente, é o pronome indefinido. A alternativa, letra C de casa, ok? Então, o que nós estamos colocando é um caso com o qual você deveria ter algum cuidado. A palavra certo, certa, certos, certas muda de classificação quando muda de posição. Quando você me diz, certa manhã eu comecei a praticar atividade física. Certa manhã foi uma manhã qualquer. Quando você diz manhã certa, é a manhã exata. Ok? Só decorar. Certo antes de substantivo, pronome. Certo depois de substantivo, adjetivo. Nesse contexto, a alternativa era a letra C de casa. Ok? Segunda que nós selecionamos ainda é de morfologia, porque ela gosta muito de questão morfológica, então é bom você treinar, tudo bem? Olha, no terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em e o amarrado sapato pode ser mais tranquilo. Deve ser classificado morfologicamente como... Muito cuidado com decoreba, porque você tem que analisar dentro de contexto, tá? Morfologicamente, o que é o verbo amarrar? Ele é o que é a palavra amarrar, né? Ele é um verbo. Amarrar. Eu amarrei, tu amarraste, ele amarrou. Mas olha bem, antes de amarrar, tem ou não tem um artigo? E aí o que você tem que verificar?
artigos ficam diante de substantivos. Então, esse amarrar aqui, nesse contexto, ele é um substantivo, tá? Então, cuidado, amarrar é verbo. Mas se eu coloco um artigo diante de um verbo, eu substantivei. Nesse contexto, a palavra destacada está funcionando como um substantivo. O que a gente está querendo mostrar, essa organizadora não é daquelas que vai trabalhar as classificações morfológicas no âmbito do decoreba. Ela vai trabalhar a classificação morfológica dentro de contexto, o que não é muito difícil. É só você estudar a quem as palavras se referem e treinar até a morte, o infinito e além, ou pelo menos até passar, não é? Só treinar. Alternativa letra C de casa. Quarta questão, a IBFC, a organizadora que vai fazer a tua prova, gosta de imagem também. Então ela usa a imagem só para trabalhar, só para dar um destaque, enfeitar, não é? Então vamos lá. Essa imagem que é no Rio de Janeiro, você tem uma bala e ela está conversando com o senhor aqui, ó. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Deus me livre uma bala dessa vir conversar comigo, tá? E aí ele diz o seguinte, ó. A classe gramatical da palavra meio, presente na tira acima, é... A palavra meio, ela pode ter várias classificações, tá? E depende muito do contexto, tá? Quando a palavra meio é numeral, a palavra meio é numeral quando ela significa metade. Um exemplo, né? Se você disser que você comprou meio melão, meio melão, meio melão. Meio melão é a metade do melão, tá? E sempre que ele é numeral, ele se refere a um substantivo. Ele se refere a um substantivo. E concorda com esse substantivo, ó. Meio melão, meia melancia. Então, nesse caso, esse meio é um numeral, tá? Então, quando o meio é um numeral, ele acompanha um substantivo. Aqui é meio perdida. Não é metade da bala que está perdida, outra metade está achada. Então, ó, não é um numeral. Quando é que o meio vai ser numeral? Quando ele significar metade. Quando ele significar metade, ele estará acompanhando um substantivo, tá? Nesse contexto aqui, o contexto diz que a bala está meio perdida. A bala está meio perdida. Não é a metade da bala perdida, né? Nós vamos criar um espaço aqui para a gente enxergar esse meio aí, ó. No contexto, a bala está pedindo ajuda, não é? Porque, ó, a bala diz que está, ó, ela está meio perdida. Meio perdida. Quando ela diz que está meio perdida, não é a metade dela perdida. Então, não é um numeral. Já deleta esse aqui, ó. Não é um numeral, tá? Quando o meio é adjetivo, deixa eu te dizer que quando ele é numeral, ele também é adjetivo. Por quê? Porque toda palavra adjetiva é palavra que acompanha um substantivo. Toda palavra adjetiva é palavra que acompanha um substantivo. Então, nesse contexto, né, a palavra meio também não é adjetivo, já que eles teriam o mesmo valor, tá? Sobrou aqui, é um substantivo ou é um advérbio, né? Quando o meio é substantivo, se ele vier precedido de artigo, de numeral, tá? Precedido. Se eu disser, por exemplo, ó, se eu disser para você, parei no meio da rua. A Yara é numeral, não é não. Não é não. Olha bem. No meio da rua, esse meio, olha, ele está precedido de artigo. Precedido de artigo. Esse o aqui, ó, é em mais o. E esse o é um artigo que está diante de um substantivo. Então, quando o meio vai ser substantivo? Quando ele vier precedido de um artigo, de um numeral, o que não é o caso. Ela diz que eu estava, ó, estou, é verbo que vem antes, ó.
Estou, ó, meio perdida. Então, gente, não é substantivo, né? Sobrou o advérbio, né? Sobrou o advérbio. Sabe o que o advérbio faz? O advérbio modifica verbo, modifica adjetivo e modifica outro advérbio. Nesse caso, ele acompanha um adjetivo. Todo meio funcionando como advérbio acompanha um adjetivo. Exemplo, ó, quando você diz estou meio perdida. Perdida é o estado em que a bala se encontra. Ou seja, perdida é um adjetivo, é uma característica da bala. Assim como você podia estar meio lesa, você podia estar meio cansada, aqui só entra adjetivos. E aí, o que é esse meio? Ó? Quando o meio se refere a um adjetivo, ele funciona como um advérbio. Quando o meio se refere a um adjetivo, ele funciona como um advérbio. O que ele está fazendo? Intensificando. Qual o valor semântico dele? Um pouco. Quando você diz que você está um pouco cansada, você está meio cansada, tá? Então, nesse caso, a palavra meio funciona como um advérbio. É comum haver a distinção, ou pelo menos as questões trabalharem, meio numeral versus meio advérbio. Dica: numeral, metade, numeral, metade, numeral, metade, acompanhando um substantivo. O meio advérbio acompanha um adjetivo, tá? Exemplo: meio cansada, meio lesa, meio perdida, né? Meio triste. Aí é advérbio, ok? Alternativa letra D de doido. A quarta questão, ela mexe com uma questão clássica da IBFC e clássica de todas as organizadoras que mexem com concurso público. É preciso que você estude sabendo classificar os quês. Treine para classificar o quê? Treine para classificar o quê? E Yara, eu tenho que saber todos os quês? 2, você tem que saber bem. 1, conjunção integrante. 2, pronome relativo. 1, conjunção integrante. 2, pronome relativo. 1, quando eu tenho conjunção integrante, quando a oração inteira, iniciada pelo que, puder ser trocada por isso. Isso, nisso, disso, com isso. Pode ter preposição ou não, mas é trocável por isso. E quando é pronome, Yara? Quando o que puder ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Esses 2 são os mais importantes, tá? Aqui você tem, ó. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte, ó. E na noite que transformava o frio do inverno no calor do carnaval, eu tinha certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. Há 2 ocorrências do vocábulo que eu já marquei no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são, em vez de ir para as alternativas, volte para os quês e analise. Em vez de ir para as alternativas, volte para os quês e analise. Tudo bem? Primeiro, verifique se a oração inteira pode ser trocada por isso. Bora lá. E na noite, isso. E na noite, isso. E na noite, isso. Deu para trocar por isso? Não, né? Ficou, parece frase de doido, né? Trocar por isso. Então, não deu, não deu, não deu, não deu, tá? Minha segunda opção. E na noite, a qual transformava o frio do inverno no calor do carnaval. Esse que pode ou não pode ser trocado por a qual, remetendo à noite. Se pode ser trocado por a qual, o nome desse que é pronome relativo. O nome desse que é pronome relativo, tá? Aqui embaixo tem, ó. Eu tinha certeza de que, adivinha?
Eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza disso. Dá ou não dá? Eu tinha a certeza disso. Se eu posso trocar a oração inteira, por isso o nome desse que é conjunção integrante. Conjunção integrante. E tá aí. Se tem dois Qs que você tem que aprender a reconhecer, é o que? Pronome relativo e o que? Conjunção integrante. Eles caem sempre. Se eles caem sempre, ó, pronome relativo, conjunção integrante. Pronome relativo, conjunção integrante. Alternativa letra A. São dois Qs que você tem que aprender a distinguir. Treine, treine, treine. Quinta, na oração. Estão acontecendo coisas estranhas. Em função da concordância verbal, pode-se concluir que coisas estranhas exercem a função sintática de... Essa questão é de análise sintática, mas ela volta para a concordância verbal. Sabe qual é a regra de sintaxe? Primeiro você marca o verbo e procura o sujeito. Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Depois você volta para o verbo e procura o complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Assim você evita cair em vícios, confundir os termos, tá? E mais uma observação. Todo verbo tem sujeito. Só não tem sujeito se ele for impessoal. Quem é o verbo impessoal? Haver no sentido de existir. Fazer indicando tempo. Verbo que indique fenômeno da natureza. Então, vamos marcar o verbo, ó. Estão acontecendo. Isso aqui é uma locução verbal. Tá bom? Ó, estão acontecendo. Eu não tenho verbo haver, eu não tenho verbo fazer e nem indica fenômeno da natureza. Sabe o que significa? Isso aqui é verbo pessoal, isso aqui tem sujeito, tá? Então, eu vou perguntar pelo sujeito, tudo bem? Pergunta para sujeito é quem ou o quê, quem ou o quê, quem ou o quê, quem ou o quê. Lembrando que é quem se eu tiver alguma noção de pessoa. Se eu não tiver, pergunta é o quê, tá? Então, a minha pergunta vai ser, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É pergunta para sujeito, a resposta vai ser o sujeito, tá? Diz para mim o que é que está acontecendo? Coisas estranhas. Então, coisas estranhas é o sujeito, tá? Como é o sujeito, o verbo é obrigado a concordar. O verbo é obrigado a concordar. O verbo é obrigado a concordar. Coisas estranhas está no plural, por isso que o verbo está no plural. Olha a dica, em função da concordância verbal. Em função da concordância verbal. Concordância verbal é a concordância, ó. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Verbo não concorda com complemento, o verbo só concorda com sujeito. Ela estava te dando dica. Alternativa letra B de bola. E aproveite as dicas da organizadora, ok? B de bola. Coisas estranhas é o sujeito. Aqui nós temos o seguinte, ó. É comum ela colocar 3 frases ou 2 para pedir para você analisar. O que você tem que prestar atenção é qual o comando, ó. Nesse comando, ela está pedindo a concordância. Então, olha, aqui nós temos uma particularidade que é com partícula C, tá? Dica para você, com partícula C eu tenho sujeito, tá? O sujeito pode ser passivo, sem preposição, olho, 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 sem preposição. Ou indeterminado, se eu tiver verbo mais partícula C mais preposição, o termo com preposição não é sujeito. O verbo fica no singular. Se você encontrar o sujeito, sempre dá para transformar. Exemplo, ó, alugam-se casas, casas são alugadas. Vendem-se carros, carros são vendidos. Deu para transformar... Só deu para transformar porque não tem preposição. Concorda? Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó.
Contrata-se faxineiros. Peraí. Ó, verbo mais partícula se. Minha pergunta é, contrata-se quem? Faxineiros. Ó, faxineiros está sem preposição, tá? Sem preposição, com partícula C, ele está funcionando como sujeito. Sujeito passivo. Você é obrigado a concordar. Ainda não acredita? Faz o seguinte, transforma. Você tem contrata-se faxineiros. Como é que ficaria? Faxineiros são contratados, não é isso? São contratados. Pois deve ser a mesma concordância, ó. Se são contratados, então aqui deve ser contratam-se faxineiros. A concordância está errada, ó. Deveria ser contratam-se faxineiros, porque faxineiros é o sujeito. Como é que eu confirmei? Eu transformei, ó. Contratam-se faxineiros equivale a faxineiros são contratados. Sou obrigada a concordar. Ele quer a concordância que está correta. Já sei que a primeira está errada. Tá? Embaixo, precisa-se de faxineiros. Dá uma olhadinha aqui, ó. De é uma preposição, tudo bem? Então, isso aqui não é o sujeito. Isso aqui não é sujeito. Por que não é sujeito? Porque sujeito não é termo precedido de preposição. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado e esse verbo fica no singular. Ele está no singular. Tá ok. Então, a segunda está ok. Tá? Então, não é apenas a terceira. Temos duas, eu tenho aqui embaixo, ó. Devem-se analisar todos os argumentos. Mesma regra, tá? A minha pergunta vai ser, deve-se analisar o quê? Todos os argumentos, ó. Todos os argumentos, todos é um pronome, está sem preposição, tá bom? Se está sem preposição, está funcionando como sujeito sim. E dá para transformar, ó. Devem-se analisar todos os argumentos? Tradução, todos os argumentos devem ser analisados. Se eu tenho isso, ó, o que deve ser analisado? Todos os argumentos. Então, esse verbo deve ficar no plural. Já está no plural. Está ok. Então, está ok a terceira, a segunda e a terceira. A alternativa é a letra E, tá? Estão corretas a concordância da segunda, que fica no singular, e da terceira, que concorda com todos os argumentos. Dica é ficar de olho, sujeito é termo não precedido de preposição e transformar, ok? Sétima questão. Essa questão, ela envolve concordância nominal, tá? É aquela regra do é proibido, é necessário, tá? Ó, é proibido, é necessário, é permitido. Essa expressão, ela fica invariável, gente. Essa expressão, ela fica invariável, tá? Ela só concorda se o substantivo estiver determinado, tá? Então, quando você vai ter, por exemplo, é proibida, por exemplo, tá? Quando ele vai concordar? Só concorda se tiver determinante. E o que é esse determinante, né? Se tiver com artigo, se tiver com pronome, se tiver com numeral, aí concorda, né? Aí concorda. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. É necessário. Olha, paciência. Está ou não está sem artigo, ó? Se paciência está sem artigo, isso aqui vai ficar invariável. Não tem por que concordar. Está ok. Tá? Agora, olha a diferença aqui.
É necessária, é necessária, é necessária. O que é necessária? A participação de todos. Veja bem, ó, está concordando porque está com artigo. Está concordando porque está com artigo. Então, é necessário paciência, mas é necessária a participação, a paciência. É assim, tá? E aqui embaixo você tem, ó, é proibido, só que eu tô vendo uma coisa aqui, ó. Tá escrito, é proibido a entrada. Está com artigo. Se está com artigo, essa concordância está errada. Deveria ser, é proibida a entrada. É proibida. Então, olha só, a primeira e a segunda estão certas, a terceira está errada. A primeira e a segunda estão certas, a terceira está errada. A primeira e a segunda estão certas, a terceira está errada. Alternativa letra D de doido. Oitava aqui, ó. A regência mexe com preposição, regência mexe com preposição e mexe com alguns verbos problemáticos, tá? Então, olha só. A regência do verbo ir, em sonhar é como ir ao cinema, segue a exigência da norma padrão da língua. Assinale a opção em que essa exigência não está sendo respeitada. É decoreba, você tem que decorar alguns verbos que exigem determinadas preposições. Por exemplo, o exemplo em questão aí que você tem é esse, ó. É o verbo ir, é o verbo ir. E aí, quem vai a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Quem vai a algum lugar, tá? O que significa, tá? Significa que essa preposição é que deve ser exigida. Está ok. O normal é você dizer, né? Ah, eu fui no cinema. Aí estaria errado. Eu fui ao cinema, tá? Aqui todos seguem um padrão. Então, vamos verificar esse padrão aqui, ó. O verbo preferir. Gente, quem prefere? Prefere uma coisa a outra, tá ok? Ó, quem prefere uma coisa a outra, um sem e o outro com preposição. Então, o verbo preferir, olha só, o verbo preferir é assim. Quem prefere uma coisa a outra. Quem prefere uma coisa a outra. Então, está ok. B de bola, esse comportamento implicará advertência. Olha, vai um recado. Muita gente usa o verbo implicar dizendo implicar em, pois o implicar em está errado. O certo é implicar algo, tá corretíssimo. O verbo implicar, ó, o verbo implicar, ele não admite preposição nenhuma. Então, uma coisa não implica em outra, não. Uma coisa implica outra, da mesma forma que está aqui. Então, letra A e letra B estão ok. Letra C de casa tá assim. Nós lembramos de tudo que aconteceu. E aí a gente precisa, tá, te avisar do verbo lembrar. O verbo lembrar hoje é uma pedra no sapato da maioria das pessoas. A maioria quer trabalhar o verbo lembrar com base no ouvido. Não é ouvido, gente, é o que está prescrito na gramática, tá? Dica: lembrar depende de pronome, lembrar depende de pronome, lembrar depende de pronome. Lembrar e esquecer, tá? Então, se ele tiver pronome, ele tem preposição. É assim, ó. O verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, tá bom? Eles são assim, ó. Sem pronome, sem preposição. Agora, se vierem com pronome, e aí o pronome é me, te, se, nos, vos, eles vêm com preposição. E a preposição é de. Então, é assim, ó, esquecer e lembrar, né? Podem vir sem pronome e sem preposição. Ou podem vir com pronome e automaticamente com a preposição de, tá?
Se você disser, lembrei, ó, vamos colocar assim, ó, esqueci. Então, esqueci a data, esqueci a data, esqueci a data do seu aniversário. Ou eu digo, esqueci-me, ó, esqueci-me da data do seu aniversário, da data do seu aniversário. Então, é assim, ó, ou eu não tenho preposição e não tenho pronome, ou para ter preposição eu tenho que ter pronome, tá? Bom, levando isso em conta, olha só, nós lembramos, Yara tem pronome. Não. Se tivesse pronome, seria nós nos lembramos. Não estou vendo o pronome nos, então não pode ter essa preposição. A questão está errada. Ou você diz, nós, olha só, nós, nos, tá? Ó, nós nos lembramos, tá bom? Nós nos lembramos de tudo. Nós nos lembramos de tudo o que aconteceu, tudo bem? Ou, olha só, ou eu digo, nós nos lembramos de tudo o que aconteceu, ou eu tiro os dois. Ou eu digo, nós lembramos tudo o que aconteceu, ou nós nos lembramos de tudo o que aconteceu. O verbo lembrar, ou ele tem pronome e tem preposição, ou ele não tem nenhum dos dois. Se era para ver o erro, essa já está errada. E aí, olha de baixo, ó. O candidato aspirava. O verbo aspirar, ele pode ter vários sentidos, tá? No sentido de almejar, ele exige a preposição a. Então, todas estão certas, menos a letra C de casa, ó. Quem prefere uma coisa a outra. Uma coisa implica outra. Lembrar, ou eu digo que nós, tá bom? Ou eu digo que nós nos lembramos, tá? Ou eu digo que nós nos lembramos de tudo. Ou eu digo, ó, tiro a preposição e digo, nós lembramos tudo, tá? Quem aspira a alguma coisa, ok? Isso aqui é verbo para decorar. Quem vai a. Quem prefere uma coisa a outra. Implicar, não exige em, é decorar esse tipo de verbo. Aqui o que você tem é o seguinte, ó. Leia as opções abaixo e assinale a alternativa em que a crase está correta, tá? Bom, é regra de crase. Nesse ponto ela é direitinha na crase. Só você estudar, lembrar da crase proibida, tá? Lembrar os casos em que ocorrem a crase. Então não tem pegadinha, tem conhecimento básico de crase. A Yara não lembra, então vai estudar, assiste as videoaulas que você aprende rapidinho. E é só treinar horrores, ok? Ó, este ano, os alunos vão a São Paulo fazer pesquisa. Análise de crase é assim, ó, é o a diante da palavra. Você vai analisar isso, tá? Primeira regra, a crase ocorre diante de palavras femininas. São Paulo é palavra masculina, tá? E São Paulo nem aceita artigo. Então, ó, São Paulo é nome de lugar que não aceita artigo, tá? Quando você tiver nome de lugar, você pode vir do lugar, tá? Ó, a dica é se vir de crase pra quê? Do nome de lugar, Se vir da crase a, ok? Então, ó, se eu disser eu vou à Bahia, eu vim da Bahia, eu vou à Bahia, leva crase. Mas aí, ó, eles vão a São Paulo, tá? Eu vim de São Paulo. Se eu vim de crase, pra quê? Além do mais, São Paulo é palavra masculina. Então, não ocorre crase diante de São Paulo, tá? O aluno da escola está encerrando o trabalho que será entregue à sua professora. Opa. Será entregue à sua professora? Esse à sua professora, ele quer a crase que está correta, né?
ela está correta, tudo bem? Ela está correta. Só que eu tenho aqui pronome possessivo, tá? Com pronome possessivo, a crase é facultativa, tudo bem? A crase é facultativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dar uma olhada daqui de baixo, ó. Se ela quer a correta, correta essa está, tudo bem? Este ano os alunos vão à Bahia. Opa, 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 é um A diante de nome de lugar, né? Dica, venha, né? E aí, eu vim de Bahia ou eu vim da Bahia? Eu vim da Bahia. Essa crase aqui, ela está correta também. Yara, tem duas corretas. Pois é, você vai ter que escolher. A gente podia entrar com recurso, mas na hora do pega pra capar, você não tem que pensar nisso. Na hora do pega pra capar, você tem que pensar qual eu vou escolher, pelo amor da vaca preta. Então, olha só, essa está correta, mas ela é facultativa. Esta está correta e é obrigatória. Sério, se eu tenho que escolher, eu vou escolher a obrigatória. Obrigatória. Então, ó, só para avisar, essa aqui está certa, mas essa aqui é obrigatória. Então, eu iria marcar esta, porque eu não sou besta, ok? Cuidado, viu? Foi mal elaborada essa questão aqui. Mas aí eu não posso ficar sem marcar uma alternativa. Foi essa. A de baixo era fácil eliminar, ó. O aluno está se dedicando a pesquisar. Pesquisar é verbo, não ocorre crase diante de verbo. Você só tinha aqui entre a letra B e a letra C de casa, as duas estão corretas. E olha, vou entrar com recurso. Sempre é possível entrar com recurso, não se preocupe. Mas na hora da prova você precisa marcar alguma alternativa, não é isso? Entre uma correta obrigatória e uma correta facultativa, eu marcaria a obrigatória. Alternativa letra C de casa, ok? 10ª questão aqui. Essa aqui é mais light de crase, até porque ela não vacilou aqui, tá? Aqui você tem o seguinte, ó. Logo passa a condição de rotina. Esse A está diante da palavra condição. Ocorre o acento grave indicativo de crase aí, né? Dentre as reescrituras, ele vai reescrever isso aí. E dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo, assinale a que não ilustra um erro, não ilustra um erro, não ilustra um erro. Todas estão erradas, menos uma. Dica, é o A mais a palavra que vem depois. É o A mais a palavra que vem depois. É o A mais a palavra que vem depois. É o A mais a palavra que vem depois. É o A mais a palavra que vem depois. É a palavra que vem depois que você vai ter que analisar, ok? Então, olha só, esse A, ele está diante de esta, tá? Regra, não ocorre crase, tá? Não ocorre crase, tá? Com pronome demonstrativo. Não ocorre crase com a maioria dos pronomes, tá? Ocorre crase só com o pronome demonstrativo aquela, porque começa com um A. Mas o resto, ou seja, essa crase aqui está errada. Logo passa a situações de rotina. Deixa eu te avisar uma coisa. Se você tiver um A no singular, mais palavra no plural, tá? Se você tiver um A no singular, se você tiver um A no singular, mais palavra no plural, sabe quando você vai ter crase? Nunca, tá? Você nunca terá crase, nunca terá crase, nunca terá crase, nunca terá crase. A base da crase é a concordância. Então, se você tem A no singular, A no singular, A no singular, mais palavra no plural, você nunca terá crase. Então, já mata logo, ó. Esse A está no singular. E essa palavra está no plural. Quando é que você vai ter crase nessa situação? Nunca, 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 nunca. Olha, esse A aqui, ele está diante de um verbo. Não ocorre crase diante de verbo.
Esse A aqui, gente, está diante de uma palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Sobrou. Sobrou, tá? O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Logo passa a construção. Construção é uma palavra feminina. A crase ocorre diante de palavra feminina. Uma dica, tá? Troque a palavra feminina por uma masculina. Logo passa a construção da rotina, em vez de a construção da rotina, logo passa, sei lá, ao tédio da rotina, ó. Logo passa ao tédio da rotina. Quando dá ao no masculino, ocorre crase no feminino. Mas dá para eliminar todas e chegar até essa aqui. É o A mais a palavra que vem depois. É o A mais a palavra que vem depois. É o A mais a palavra que vem depois. Ok? Aqui o que você tem é algo que vai cair sempre, tá? Período composto. Período composto. Período composto. E o período composto dela não é de analisar a oração, mas é de verificar o valor semântico. A dica que nós damos é você decorar as principais conjunções que têm um valor semântico e analisar aquelas que podem ter vários valores semânticos, fazendo a devida interpretação. Ó, por exemplo, para relacionar as orações, eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. O autor faz uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido, concluído, analisado pelo contexto. Trata-se do valor semântico. Sabe qual é a conjunção? O E. Ó. Esse E está ligando a segunda oração à primeira, tá? Esse E, ó, o E, ele pode ter vários valores, tá? A priori, o E, ele é aditivo, tá? Mas esse E também pode ser igual a porém, mais, né? Também pode ser igual a portanto, tá? E aí é o seguinte, ó. Se ele for igual a porém, ele é adversativo. Se ele for igual a portanto, ele é conclusivo. Conclusivo. Quando ele é adversativo, ele introduz ideia de oposição, né? Então vamos analisar, porque ele pode ter esses três valores aí, ó. Eu sabia fazer pipa. Eu sabia fazer pipa. Gente, se você me diz que você sabia fazer pipa, eu esperaria que você ainda soubesse. Quando ele diz e hoje não sei mais, é eu sabia, mas hoje não sei mais. Porém, hoje não sei mais. Dá ou não dá ideia de oposição? Se dá ideia de oposição, a alternativa é letra E. E aí é valor semântico, tá? Então, fiquem atentos, é só você treinar, porque aí o E só tem esses três possíveis valores, tá? E aí a 12ª aqui. Olha só. As orações subordinadas adverbiais são importantes elementos no texto, uma vez que apontam circunstâncias evidenciando valores semânticos. Com base nisso, considere o contexto e assinale a opção em que o sentido atribuído à oração em destaque não está correto. Na verdade, ele não é uma característica do IBFC pedir para você analisar a oração, mas é uma característica marcar a oração, o que vem iniciada por uma conjunção, propor um valor semântico para você verificar se está certo ou se está errado. É interpretação, mas é uma interpretação apoiada na conjunção. Por isso você tem que aprender o valor das conjunções. Olha só, ele quer o que não está correto. Então, ó, tempo em que não precisava fazer regime para emagrecer. E esse para dá a ideia de finalidade, sim, tá? Para emagrecer é com a finalidade de emagrecer, tá? Ok, tá? Aí ele diz aqui, ó,
por um instante enquanto conversava com outras pessoas. Enquanto, de um modo geral, dá a ideia de tempo, ou seja, no momento em que conversava com outras pessoas. E aí aqui eu tenho, que impressão teria agora se a visse pela primeira vez? Gente, por isso que eu digo que é decoreba, tá? Sabe quando um ser vai ser concessivo? Não vai ser concessivo, gente. Esse ser aqui, ele é condicional. Ele é condicional. Se ele quer saber a que está errada, já é a letra C de casa. E ó, na letra D, você tem isso aqui, ó. Se aquela imagem não estivesse dentro de seus olhos e de sua alma, se, dando ideia de condição, tá? A alternativa incorreta é a letra C. Mas se tem um grupo de orações que você deveria decorar, é o grupo das conjunções concessivas. Não é o C que é concessivo. Sabe o que é concessivo? Ó, concessiva, tá? É o embora. Concessiva é o apesar de. Concessiva é o ainda que. Concessiva é o mesmo que. Dica: decore as principais conjunções, tá? As principais conjunções, elas têm um valor semântico e se você souber qual é, fica muito mais fácil você trabalhar, ok? O que nós vimos aqui foram algumas questões da organizadora que vai fazer a prova para a PM na Bahia, que é o IBFC. E a dica é sempre você fazer questões da organizadora. Assim você se prepara adequadamente, sabe a linha de raciocínio, sabe os erros que ela já cometeu para já se preparar, até saber qual questão escolher, como escolher quando você tem duas questões possíveis. Isso é muito importante, ok? A dica é treinar. Treinar até a morte, o infinito e além. Ou pelo menos treinar até passar. Treine. A gente aprende muito mais treinando. Você sabe disso, não é? Até a próxima missão, ok?